A novela Hipertensão estreou em 6 de outubro de 1986 na faixa das 7 da Globo. Foram 167 capítulos exibidos até 17 de abril de 1987. Era um remake de Nossa Filha Gabriela, novela de Ivani Ribeiro, exibida pela TV Tupi em 1971. A adaptação também foi escrita por Ivani, com direção geral de Wolf Maia. O elenco reunia Maria Zilda, Cláudio Cavalcante, Paulo Gracindo, Ari Fontoura, César Filho, Elizabeth Savala e Geórgia Gomide. No centro da trama estava Karina, estrela da companhia de teatro Mambembe de Sandro Galhardi. Ao voltar à cidade natal de sua mãe, ela conhece 3 senhores, Candinho, Romeu e Napoleão, sem saber que um deles é o seu verdadeiro pai. Enquanto essa disputa pela paternidade rende momentos muito divertidos, a cidade de Rio Belo é abalada pelo assassinato de Luzia, filha de Odete. Entre os suspeitos está Raí, filho da poderosa Donana, que fará de tudo para inocentar o herdeiro. Mas o mistério envolve outros personagens que também tinham razões para desejar a morte de Luzia. Hoje a gente relembra a trilha sonora nacional deliciosa da novela Hipertensão. Essa aqui é a capa da trilha Hipertensão Nacional, lançada lá no ano de 1986, que trazia a protagonista, Karina, né, interpretada pela Maria Zilda. Maria Zilda, lindíssima nessa época, sempre foi uma excelente atriz, sempre gostei muito dos papéis dela. E aqui, né, novinha, tava aqui abrilhantando a capa da trilha Hipertensão Nacional. Aqui atrás temos só um fundo amarelo com os nomes das músicas, né? Um estilo de contracapa que foi muito comum nas trilhas da Som Livre dos anos 80, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui o vinil, né? Que foi lançado pela Som Livre. Então já temos aqui o S azul e branco, que já era comum nessa época, né? Aqui atrás também. A gente tá falando de uma trilha de 1986, numa época em que o Brasil estava curtindo muito rock nacional, né? Várias bandas aí surgindo, ou então artistas que eram da MPB, mas que estavam colocando uma sonoridade mais rock no seu repertório. Então, basicamente, essa trilha é feita de muitos rock nacionais aí que estavam despontando, e também, lógico, né? A MPB e artistas que estavam bombando naquela época. Essa trilha aqui, ela é excelente. A seleção de repertório, né, a produção da trilha ficou por conta do Guti Carvalho, que capturou o clima musical dessa época aqui. E olha só, a trilha vendeu quase 177 mil cópias e é lembrada aí como um retrato fiel do som popular brasileiro de meados ali dos anos 80. Quase 40 anos depois, Hipertensão está sendo reprisada pela primeira vez aí no Globoplay Novelas desde o dia 1º de setembro. Que bom que depois de 39 anos, né, a gente pode assistir a Hipertensão, uma novela que estava lá guardada nos arquivos da Globo e que nunca voltou, nem não vale a pena ver de novo. Que legal! E melhor ainda, é da Ivani Ribeiro, né? Uma escritora e uma autora fantástica de grandes sucessos que a gente ama de paixão. Bora lá então falar da trilha, mas antes disso, eu sou o Zé. Eu sou o Gui e essa é a nossa Vinilteca. Porque todo disco de vinil tem uma história. Judia de mim, judia se eu não sou meu. Hipertensão Nacional abre com Judia de Mim, um sambinha aí do Zeca Pagodinho em parceria com Wilson Moreira. Na novela era tema de Marcos Mendonça, interpretado pelo ator Carlos Eduardo Dolabella, dono do hotel da cidade, viúvo, pai de 6 crianças e sempre em busca de alguém para cuidar da casa. E quem sabe também do coração. Mas as crianças não facilitam, né? Qualquer candidata a governanta ou pretendente ao coração do pai acaba sendo posta para correr na mesma hora. Para Zeca Pagodinho, essa foi a estreia em trilhas de novela. Nascido no Rio de Janeiro, no bairro do Irajá, Gessé Gomes da Silva Filho cresceu aí cercado por rodas de samba, frequentando encontros musicais desde pequeno.
Antes da fama, trabalhou como office boy e até apontador de jogo do bicho, mas a paixão pelo samba sempre falou mais alto. A primeira gravação do Zeca Pagodinho veio em 83, com Camarão que Dorme a Onda Leva, lançada com a ajuda aí da sua madrinha no samba, a Beth Carvalho. 2 anos depois ele participou do histórico álbum Raça Brasileira, que revelou uma geração inteira de sambistas, incluindo Jovelina Pérola Negra e Mauro Diniz. Em 1986, lançou o primeiro álbum solo que trazia Judia de Mim. O sucesso foi tão grande que a faixa ganhou espaço aí na novela Hipertensão e essa foi apenas a primeira de muitas participações de Zeca nas telinhas. Vale lembrar que anos mais tarde ele ainda emprestaria sua voz a aberturas marcantes, como por exemplo Cravo e a Rosa e Bom Sucesso. Com mais de 4 décadas de carreira, shows lotados no Brasil e no exterior, discos de platina e uma popularidade que atravessa gerações, o Zeca Pagodinho se tornou uma unanimidade nacional, né? Irreverente, carismático e dono de um samba que, assim como Judia de Mim, segue conquistando corações. E devemos dizer que esse nome Judia de Mim é um termo, né, que se usava muito na década de 80 e que hoje já caiu em desuso, né? Não é nem mais legal assim, não é nem mais politicamente correto você usar a palavra judia ou judiar, né? Porque relembra, lógico, o que aconteceu com os judeus, né, na Segunda Guerra Mundial. Então essa palavra caiu em desuso. Se eu choro, será que você não notou? É a você que eu adoro. João Bosco nasceu em Ponte Nova, Minas Gerais, em 1946 e cresceu em uma família cheia de músicos. Filho de pai libanês e irmão do também músico Tunai, pegou no violão pela primeira vez aos 12 anos, influenciado por Ângela Maria, Calbi Peixoto e até por Elvis Presley e Little Richard. Durante a juventude, ele mudou-se para Ouro Preto para estudar engenharia civil, mas a música nunca saiu de cena, né? Foi lá que, em 1967, ele conheceu Vinícius de Moraes, uma parceria que abriu caminho para suas primeiras composições. Pouco depois encontrou Aldir Blanc, pois é, com quem formaria uma das duplas mais importantes da MPB, criando clássicos como O Bêbado Equilibrista, O Mestre Sala dos Mares e De Frente pro Crime. O primeiro disco veio em 1973 e o nome de João Bosco se fortaleceu ainda mais. Ao longo dos anos, consolidou um estilo único que mistura sofisticação harmônica, poesia e brasilidade. Em 86, lançou o álbum Ai 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 de Mim, que trazia a parceria com Abel Silva, Desenho de Giz, uma das composições mais emocionantes da sua carreira. Na trilha nacional de Hipertensão, essa canção se tornou o tema de Sandro Galhardi, vivido pelo grande Cláudio Cavalcante, dono da companhia de teatro Mambembe, que chega à pequena Rio Belo. Sempre inventando maneiras de sustentar o grupo, o Sandro guarda um amor silencioso pela estrela da trupe, né, a Karina, que o vê apenas como amigo. Essa música Desenho de Giz se tornou um dos clássicos aí da música popular brasileira, tanto que foi regravada pela grande Simone, né, anos depois, e a música também acabou virando trilha sonora de novela. Quem quer viver um amor, mas não quer suas marcas qualquer. Em Hipertensão, Sintonia embala as cenas de Túlio, o galã interpretado por César Filho. Na história, ele é ator da companhia de teatro, mas acaba se tornando locutor da rádio local, conquistando os corações das moças da cidade, especialmente Karina e a tímida Raquel, vivida por Débora Evelyn. A música, uma balada havaiana cheia de charme, foi composta por Fred Góes, Moraes Moreira e Zeca Barreto. Ela integra o álbum Mestiço é Isso, lançado pela CBS em 1986, já na fase solo da carreira do Moraes Moreira, né? Com trabalhos vigorosos e cheios de alegria tropical. Escute essa canção que é pra tocar no rádio. O Moraes Moreira, ou Antônio Carlos Moreira Pires, nasceu em Tuaçu, na Bahia, e foi um dos músicos mais versáteis
do Brasil. Depois de marcar a época nos anos 70 com os Novos Baianos e o trio elétrico Dodô e Osmar, seguiu carreira solo misturando rock, samba, choro, frevo, baião e até música erudita. Ao todo foram 29 álbuns solo e mais de 40 gravações com grupos e parceiros, incluindo Pepeu Gomes. Nos anos 80, o Moraes gravou álbuns pela gravadora Ariola e pela CBS também, sempre buscando se atualizar sem se render aos modismos, né? Mestiço é Isso surgiu nesse período e Sintonia carrega bem esse espírito, leve, romântico e com um refrão que gruda no ouvido, né? Daqueles que a gente ouve uma vez e já começa a cantarolar. E a música faz todo sentido para ser tema do personagem do César Filho, que se torna locutor de rádio, né? Já que ela fala aí sobre sintonia, a sintonia de ligar o rádio, né? Escute essa canção que é para tocar no rádio, o rádio do meu coração. Aumente o seu volume que o ciúme. A música Só Pro Meu Prazer, em hipertensão, embalava as cenas de Carola, personagem de Carla Marins. Filha mais velha de Marcos, Carola é uma adolescente mimada, cheia de vontades. Começa a novela namorando Raí, mas quando o Túlio chega à cidade, ela muda de foco rapidinho e não hesita em disputar o radialista com a própria amiga. A música, composta por Fabiana Kerlakian e Leone, foi o maior sucesso da banda Heróis da Resistência, fundada pelo Leone após a sua saída do Kid Abelha. O próprio Leone contou que a ideia veio de uma conversa com a Fabiana, sua esposa na época, sobre como muitas mulheres idealizam os homens, né, tentando moldá-los aos seus padrões. E quando isso não é possível, fingem que é só para manter o relacionamento. A canção caiu como uma luva para a personalidade da Carola, né? E além de brilhar na novela, tocava sem parar nas rádios, uma ajudando a impulsionar a outra. Não fala nada, deixa tudo assim por mim. Os Heróis da Resistência surgiram no Rio de Janeiro em 1986, com Leone no baixo e vocal, Jorge Chay na guitarra, Lulu Martins nos teclados e Alfredo Dias Gomes na bateria. Logo no primeiro álbum, produzido por Liminha e lançado pela Warner, emplacaram hits como Dublê de Corpo, Nosferatu e, claro, Só Pro Meu Prazer. A balada intensa que conquistou disco de ouro e virou um clássico do rock nacional dos anos 80. Noite e dia se completam no nosso amor e ódio eterno. Cláudio Zoli nasceu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, em 1964 e cresceu embalado por soul music. Marvin Gaye, Stevie Wonder e Tim Maia eram suas grandes referências. Ainda adolescente, começou a cantar e tocar violão e aos 17 anos já estava no palco ao lado de Cassiano, que se tornaria o seu mentor musical. E olha que mentor, hein? Em 1982, ele fundou a banda Brilho, assinando não só como vocalista, mas também como guitarrista. Um ano depois, o grupo explodiu nas rádios com o hit A Noite do Prazer, né, que até hoje é um clássico do funk e da soul music aí brasileiros. Mas a trajetória da banda foi curta, né? Em 1985, o Brilho chegou ao fim e no ano seguinte, o Zoli se lançou em carreira solo com o álbum Livre para Viver. Esse disco marcou uma nova fase, né? Misturando o swing da soul music com a energia pop da década de 80. Viver é bom demais. Foi justamente a faixa título, composta em parceria com Bernardo Vilhena, que acabou entrando em hipertensão nacional. Na trilha da novela, Livre para Viver é o tema de Carina, vivida por Maria Zilda, a estrela aí da companhia de teatro de Sandro. Carina é doce, afetuosa, mas também dona de um temperamento firme. Ao chegar lá em Rio Belo, ela descobre que a cidade é a terra natal de sua mãe já falecida e passa a buscar a identidade de seu pai entre 3 possíveis candidatos: Napoleão, Candinho ou Romeu. Livre pra amar, louco pra viver. Fechando o lado A da trilha, a gente tem a faixa que quase deu nome à novela,
Gosto do Prazer. Esse frevo pop, cheio de energia, foi gravado pelo grupo A Cor do Som, com participação especial de Gilberto Gil e acabou como tema de abertura da trama. Sua batida festiva acompanhava a passagem da companhia Mambembe pela cidade. Mesmo sendo uma canção aí vibrante, né, ela marca um momento difícil para o grupo. Como contou Mu Carvalho, integrante da banda, aquele era um período de transição e incerteza. O disco Gosto do Prazer, lançado em 1986 pela RCA Victor, foi o último trabalho oficial de inéditas do grupo A Cor do Som. Com o mercado tomado pelo Brock dos anos 80, né, Blitz, RPM, Paralamas, Legião Urbana, Barão Vermelho, Titãs, a banda sentiu que era hora de se retirar. E vale lembrar que A Cor do Som nasceu no rastro dos Novos Baianos, reunindo músicos que acompanharam Moraes Moreira após a sua saída do grupo. Formado oficialmente em 1977, o quinteto misturava samba, rock, frevo, choro e baião, criando um som pós-tropicalista que levava a Bahia para o Brasil inteiro. O nome, aliás, foi sugestão de ninguém menos do que Caetano Veloso e inspirado numa canção de Moraes e Luiz Galvão. No fim dos 70 e início dos 80, eles emplacaram sucessos como Swing Menina, Abri a Porta e Beleza Pura. Mas foi com Gosto do Prazer que encerraram um ciclo, né? E ironicamente, com uma música que celebra a alegria, o carnaval e a liberdade, né? Imortalizada na memória de quem acompanhou a abertura calorosa e colorida de Hipertensão, né? Que mostrava aquela cidadezinha sendo iluminada pelo caminhão da trupe de teatro que chegava ali para trazer muita novidade, muita confusão para as histórias deles. Bate o pandeiro, nosso cheiro de... Abrindo o lado B de Hipertensão Nacional, a gente tem um encontro inusitado entre a bossa nova e o rock dos anos 80, olha só. E o protagonista dessa história é ninguém menos que João Gilberto, cantor, violonista e compositor que revolucionou a música brasileira ao criar a batida única da bossa nova e o jeito ali suave de cantar que influenciou gerações. Considerado um gênio, João é o segundo maior artista brasileiro de todos os tempos, segundo a Rolling Stone Brasil, atrás apenas de Tom Jobim. Pois então, foi esse mestre, símbolo máximo da sofisticação musical, que decidiu gravar um rock. Pois é, um rock. Em 1986, o João se encantou com Me Chama, o sucesso do Lobão, e resolveu fazer uma interpretação delicada e surpreendente para a trilha sonora de Hipertensão. Inclusive, a gravação foi feita exclusivamente para a novela, né? Não entrou na discografia oficial do cantor e contou com arranjos de outro grande músico, né? O Walter Blanco. Chove lá fora, faz tanto frio. O perfeccionismo tão conhecido aí de João apareceu durante o processo de gravação. Ele fez 8 versões diferentes e pediu por telefone que o próprio Lobão escolhesse a definitiva. A escolhida foi aquela em que o som dos cellos ganhava ali mais destaque. O único detalhe curioso é que o João deixou de fora o verso "nem sempre se vê mágica no absurdo", que ele simplesmente não entendia, então resolveu não cantar. E foi assim que, pela primeira vez, um grande nome da bossa nova gravou um rock, né? Unindo mundos musicais completamente diferentes. Na novela, a música embalava a história de Raquel, vivida pela Deborah Evelyn, uma jovem tímida, romântica e sonhadora, mas que carregava mágoas profundas. Hostilizada e ressentida com a mãe, Donana, vivida por Georgia Gomide, a quem culpava pela morte do pai, Raquel se apaixonava pelo radialista Túlio e lhe enviava cartas de amor assinadas apenas como Esperança. Nem sempre se vê lágrima no escuro.
Hipertensão Nacional traz de volta velhos conhecidos das novelas. Tô falando de Sá e Guarabira. A dupla já vinha de uma fase de ouro, com músicas estouradas em rock santeiro, como Verdades e Mentiras, e voltou aqui com o rock rural em silêncio. A música era tema do Índio Chico, personagem do Estênio Garcia. Ele vive em Rio Belo com uma missão muito clara: encontrar uma machadinha sagrada roubada do seu povo. Olha só que história, né? E é nesse clima de contemplação e ligação com a natureza que a música se encaixa perfeitamente. Em Silêncio foi composta pelos próprios Luiz Carlos Sá e Gutenberg Guarabira, né, os criadores do chamado rock rural, um gênero que mistura o folk rock e a música country com as toadas e a poesia sobre a vida no campo. Em silêncio falam bichos, em silêncio. Essa música não foi lançada em nenhum disco na época, só em 1988, 2 anos depois de entrar na novela, é que ela apareceu numa coletânea comemorativa Sá e Guarabira, 15 anos juntos. Lembro de quando tudo era doce. A dupla Sá e Guarabira aparece mais uma vez na trilha de Hipertensão, mas dessa vez não na voz deles, né? E sim como compositores de Do Nada Pra Lugar Nenhum, gravada por Rosana. A cantora nasceu no bairro do Brás, em São Paulo, e começou a cantar ainda adolescente, aos 13 anos, na banda do pai. Aos 26 teve que escolher entre a psicologia e a música. E, para nossa sorte, ela ficou com a música. A trajetória dela é marcada por festivais e especiais de TV na primeira metade dos anos 80. Até que em 86 veio o grande salto. A música Nem um Toque entrou na novela Roda de Fogo e explodiu nas rádios. No mesmo compacto dessa canção, saiu também Do Nada Pra Lugar Nenhum, que ganhou seu espaço em Hipertensão. Essa música foi composta pelo Gutenberg Guarabira, o Luiz Carlos Sá e a própria Rosana, né, que hoje é Rosana Fiengo. E na novela era tema de Renata, vivida pela Elizabeth Savala, a segunda atriz da companhia teatral, apaixonada por Sandro, o dono da trupe. Hoje te vejo assim, espantada. Na trilha de Hipertensão, uma das escolhas mais inusitadas e divertidas foi colocar a AUU dos Titãs como tema aí de Napoleão, vivido por Cláudio Correia Castro. O personagem é um esportista metódico, autoritário e obcecado por disciplina. Ele põe todo mundo na fazenda para fazer exercícios logo ao amanhecer, amigos, empregados e até os primos Candinho e Romeu, com quem divide a casa e várias disputas pela atenção da jovem Karina, que pode ser aí filha de qualquer um deles, né? O resultado disso são cenas hilárias dos velhinhos ao som de um belo rock and roll brazuca. E que rock brazuca, né? A AUU foi composta pelo Sérgio Brito e Marcelo Fromer e lançada no álbum Cabeça Dinossauro, em 1986, né? Considerado por muitos o melhor disco do rock brasileiro. O Sérgio conta que a música nasceu de madrugada, depois de um show na casa do Fromer, né? A ideia era simples, um grito primal, um rock direto, quase cru. Mas a simplicidade incomodou. Alguns radialistas se recusavam a tocar, né? A virada veio com um clipe exibido no Fantástico. E aí a faixa virou um sucesso. Imagino que até para os radialistas era difícil você dizer que em seguida vinha a música AUU dos Titãs, né? Ficava sempre nessa saia justa que a gente fica aqui. Exato. Para falar o nome dessa música. O Cabeça Dinossauro foi um divisor de águas para os Titãs. Abriu portas, aumentou o cachê e colocou a banda definitivamente no topo do rock nacional. Formado em 82, o grupo paulistano sempre transitou por vários estilos: pop rock, new wave, punk, MPB, e vendeu mais de 6 milhões de álbuns, além de parcerias com artistas brasileiros e internacionais.
Toda forma de poder embalava cenas de Raí em hipertensão. Ele era vivido por Taumaturgo Ferreira. Filho preferido de Dona Ana, Raí é um playboy inconsequente, mulherengo e interesseiro, até se envolver com Karina. Mas a vida dele vira de cabeça para baixo quando é acusado de um assassinato e precisa fugir enquanto a mãe luta para provar a sua inocência. A escolha da música foi irônica, né? Uma letra afiada com críticas políticas e um toque de niilismo, corrente filosófica que questiona a existência de valores, verdades e propósitos intrínsecos na vida, na moralidade e na própria existência. Humberto Gessinger, líder do Engenheiros do Havaí, diz que via naquela canção um jeito da sua geração quebrar a linearidade do engajamento político da MPB, colocando um pouco de niilismo e nonsense aí no pacote. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. A faixa abre o álbum Longe Demais das Capitais, lançado em 13 de outubro de 86. Esse foi o disco de estreia dos Engenheiros e também o único gravado pela formação original. Humberto Gessinger, na época na guitarra e vocal, Carlos Maltz na bateria e Marcelo Pitts no baixo. Gravado em apenas 4 semanas, o álbum tinha influências de ska e reggae, bem diferentes do som mais pesado que viriam a fazer depois. A gravadora investiu pesado, né? Toda a Forma de Poder virou single, ganhou clipe e foi tocada em vários programas de TV. Vale lembrar ainda que a música Segurança entrou para a trilha de Corpo Santo, novela da Manchete, em 1987. O disco Longe Demais das Capitais vendeu mais de 130 mil cópias, né? O primeiro disco de ouro da banda. E ainda rendeu a Toda Forma de Tour, que rodou o Brasil por 9 meses, né? Com os Engenheiros do Havaí aí ganhando o Brasil. Se tudo passa, talvez você passe por aqui. Agora a gente vai para uma das músicas mais divertidas da trilha de Hipertensão. Playmate com Anne Perec. Na novela, ela embalava cenas de Gioconda, vivida por Heloísa Mafalda, né, a irmã de Dona Ana. Gioconda era o oposto total da irmã, autêntica, despachada, alegre, sempre pronta para uma boa provocação. Não concordava com o jeito certinho de Dona Ana e isso rendia brigas hilárias entre elas. Além disso, Gioconda tinha uma missão pessoal: casar com um dos 3 velhinhos, Napoleão, Candinho ou Romeu. E Playmate era a trilha perfeita para esse jeito assanhado e debochado da personagem. A música foi composta por Ricardo Severo e é praticamente uma raridade. Só apareceu na trilha da novela e nunca ganhou destaque fora dela. Sobre Anne Perec, as informações são bem escassas, bem poucas. Ela lançou apenas um álbum em 88 chamado Foto, usando a grafia aí de Anne, né? Anne Perec. Com uma batida irreverente e uma letra cheia de ironia, Playmate brincava com a imagem da namoradinha do Brasil, né? E trazia versos bem provocativos. Era aquele tipo de música que, junto com a personagem, arrancava risos e deixava claro: a Gioconda não estava nem aí para as convenções. Se você ficou chocado com o meu visual, dá só uma drenagem. Fechando a trilha nacional de Hipertensão, a instrumental Razões. Ela é tema de locação, ilustrando a atmosfera calma e bucólica da pequena cidade de Rio Belo, onde grande parte da novela se passa. A música é do bandolinista baiano Armandinho, um nome respeitado no cenário musical brasileiro. Ele já fez parte do grupo A Cor do Som e é filho do Osmar Macedo, que ajudou a criar o trio elétrico e a guitarra baiana. O Armandinho é um instrumentista, cantor e compositor de muita influência, né? Reconhecido até pela revista Rolling Stone Brasil como um dos 30 maiores ícones brasileiros da guitarra e do violão, né, na categoria Raízes Brasileiras. Então, Razões é muito mais do que só uma trilha sonora, né? Ela ajuda a criar toda a ambientação da novela, trazendo aquele clima especial da cidadezinha de Rio Belo, cheia aí de histórias e de mistérios.
É isso então, espero que você tenha gostado de relembrar todas as músicas dessa trilha Hipertensão Nacional. Vocês viram, né, como é que é uma trilha que flerta bastante com o rock and roll que tava rolando lá na década de 80, né? Muito legal, uma trilha muito boa. Agora é sua vez de participar desse vídeo, deixando aquele comentário lindo que só você sabe deixar. Conta pra gente se você assistiu a novela na época, se você tá vendo a reprise agora, qual a sua ligação com essa trilha, quais as suas músicas favoritas, porque o pessoal tem contado muitas histórias, né, de que tal música marcou a infância, marcou a adolescência, assistindo a novela, então conta tudo que a gente vai adorar ler os comentários de vocês. É hora de deixar também aquele like lindão aqui no vídeo pro YouTube entender que vocês gostam e consomem muito o nosso conteúdo. Compartilha também esse vídeo com todo mundo que você sabe que gosta de vinil, que gosta de trilha de novela, pra Vinilteca chegar cada vez mais longe. Isso aí, semana que vem a gente tá de volta. Considere se tornar membro aqui do canal, tá? Porque aí você pode ter acesso antecipado a todos os vídeos que a gente coloca aqui no YouTube, tá? Assim que o vídeo ficar pronto, você já tem acesso independente de quando ele for lançado. E essa é uma maneira também de você ajudar a gente a continuar com o canal vivo aqui no YouTube, tá certo? Logo, logo a gente se vê de novo para mais uma aventura musical aqui no YouTube. Beijão, valeu, tchau!